Olá, gente, olha só. Esse material é um dos mais importantes, esse conteúdo, né, é um dos mais importantes do pendrive. Por quê? Nós temos aqui conteúdos que não tem como não cair na tua prova de concurso vestibular. Compreensão e interpretação de texto representam, na verdade, no mínimo 30 a 40% de qualquer prova que você for fazer. Só que muita gente tem um conceito errôneo em relação a esses dois tópicos aqui. É tanto que muita gente fala, eu gosto de interpretação, mas gramática eu não gosto. Pouquíssimas pessoas lembram desse nome aqui, ó, compreensão. Só que compreensão e interpretação andam juntas, só que existem diferenças entre elas e eu preciso saber a diferença da compreensão e a diferença da interpretação. O aluno que consegue diferenciar interpretação de compreensão, ele vai, sem sombra de dúvidas, se sobressair em relação aos candidatos. Então vejamos a diferença e algumas características de cada um desses tópicos. Olha só. Gente, compreensão ou interpretação, a gente consegue identificar pelo enunciado. Não é? Então preste atenção no que eu vou falar bem direitinho. Preste atenção, olha só. Quando você pegar um texto, né, vou fazer minha prova de concurso daqui a 2 meses, ou vou fazer o Enem ou outro vestibular daqui a 3, 4 meses. Quando você encontrar um texto, né, primeiro você já vai lembrar que existe diferença entre compreensão e interpretação. Então você vai ler o texto, o recomendado é você ler o texto uma vez, se for preciso 2, 3. Não adianta fazer uma leitura grossa do texto, grosseira do texto e ir direto para as questões. Agora, o Enem, realmente existe a sugestão, não é? Existe a ideia de alguns professores, e eu também concordo, de você dar uma lida primeiro nos enunciados, porque muitas vezes o texto ele não serve para a parte de compreensão e interpretação, é só mesmo para acumular, não é, folhas e deixar o aluno desesperado. Ou, na verdade, os textos servem para informação, para que o aluno seja informado de situações importantes que acontecem no mundo. Mas, como o aluno quer ganhar tempo, então muitas vezes o texto ele acaba sendo desprezível. Então dê uma olhadinha, olha só. Porém, quando a gente vai fazer uma prova de concurso ou um vestibular tradicional que realmente exige, não é, conceitos pesados de interpretação e compreensão, eu faço a leitura do texto pela primeira vez, não é? Depois eu faço a segunda já grifando tudo que eu estou entendendo, não é? O que o texto quer falar, eu preciso fazer perguntas ao texto. Esse texto tem a ideia de quê? Ele quer me passar o quê, não é? Qual é a ideia do autor a escrever esse texto? Então eu preciso fazer algumas perguntas, entender muito bem o texto para poder ir para as respostas, para poder ir para as questões. Então dê uma olhadinha, ó. Acabei de ler o texto de hoje, o que é que eu faço? Eu vou olhar o enunciado da primeira questão, né? Eu vou dar uma analisada no enunciado, não é olhar o enunciado correndo e ir direto para as alternativas. Eu preciso, a priori, pegar esse enunciado e saber se é uma questão de compreensão ou de interpretação. Então vamos primeiro diferenciar esses tópicos, olha só. Gente, a compreensão de texto, a resposta está no texto, nua e crua. Ô Johnson, é um copiou colou? Não. Não é um copia ou colou. Só que pode mudar uma palavrinha ou outra, mas você não vai precisar subentender nada além do texto. Você não vai precisar colocar o seu conhecimento de mundo naquele texto. Questões de compreensão, a resposta está no texto. Johnson, eu tenho uma dificuldade muito grande de acertar as questões de compreensão. Primeiro ponto é saber a diferença de compreensão e interpretação. Depois que sabe, se você errar, é preguiça de procurar. Porque não tem o que errar. Questões de compreensão, muita gente erra porque não sabe a diferença de compreensão e interpretação. A partir de agora você vai saber. Compreensão, a resposta está no texto. Ô Johnston, quais são os enunciados que eu vou encontrar para poder saber que é uma questão de compreensão? Olha só. Segundo o texto, gente, perceba que é um enunciado muito direto. Não dá para você subentender nada, inferir nada. Ó. Segundo o texto, outro enunciado. O texto informa que não tem o que você procurar algo além do texto. Está no texto a resposta. Não está nas entrelinhas, naquela observação curiosa que você vai ter que impor o seu conhecimento de mundo. Não, a resposta está no texto. Vejamos mais 2 exemplos. De acordo com o texto, a resposta está no texto. Olha outro enunciado. O autor afirma que é o autor, não é você. Você não vai precisar colocar o seu conhecimento de mundo em momento nenhum. A resposta está no texto.
Ô Johnson, e por que as pessoas erram tanto? Porque vamos ver a diferença agora de compreensão e interpretação. Olha só, gente, na interpretação de texto, você não pode colocar o que está no texto. Você não pode colocar o que está unicamente no texto. Você vai precisar, nas questões de interpretação, inserir o seu conhecimento de mundo. Você vai precisar colocar algo além do que está no texto. Agora é óbvio, com coerência. Não é com achismo, é ter um conhecimento prévio e lógico daquele conteúdo. Por isso que é muito importante a leitura e você consegue gabaritar as questões de interpretação. Johnston, questões de interpretação, quais são os enunciados que eu vou logo matar isso aí? Eu vou logo fechar essa prova de interpretação. Primeiro ponto que eu te digo, ó, coloca de lado, li o enunciado interpretação, li o segundo enunciado compreensão, isso vai facilitar para você. Olha as questões de interpretação. O texto encaminha o leitor para... o texto encaminha o leitor. Ou seja, ele já remete o leitor a uma interpretação mais aprofundada, não é? A uma análise mais aprofundada. Olha outro enunciado. Depreende-se do texto, infere-se do texto, conclui-se do texto. Ou seja, perceba que são enunciados que exigem algo além do candidato. É diferente desses tópicos aqui, ó. Segundo o texto, o autor do texto afirma que... Ou seja, esse lado, essa parte de interpretação vai exigir do aluno um conhecimento de mundo. Ô Johnston, agora me diz uma coisa. Se a parte de compreensão é tão simples, a resposta sempre está no texto. Por que o povo erra? Porque não sabe a diferença de compreensão e interpretação. Ô Johnston, faz o seguinte, me dá um exemplo prático para que eu consiga entender e gabaritar essas questões. Olha só, gente, por isso que muita gente erra, olha só. Digamos que a gente pega um texto, certo? Vamos pegar um texto sobre saúde, né? Aí digamos que tem lá um texto fazendo uma crítica, só estou fazendo um exemplo, certo? Só estou dizendo um exemplo. Tem lá um texto fazendo críticas severas aos médicos. Tá certo? Então preste atenção. Você vai pegar um texto fazendo uma crítica severa aos médicos, falando que não há humanização na medicina, essa parte aí, não é? Falando que não há humanização, que os médicos em algumas situações são prepotentes, que muitas vezes os pacientes eles não são tratados da forma como deveria. Tá lá o texto falando isso. Aí a primeira questão diz o seguinte, ó. O texto encaminha o leitor para... O texto encaminha o leitor para, prestem atenção, não é? Ou se não, depreende-se do texto, ou se não, infere-se do texto, perceba, é uma questão de quê? Interpretação. Aí na letra A tem lá, depreende-se do texto que os pacientes muitas vezes não são tratados da forma como deveria. Aí você olha, Deus, gabarito letra A, não está no texto? Mas, gente, eu acabei de ler para vocês uma questão de interpretação. Você colocou a letra A, você colocou uma resposta de compreensão. Aí o aluno erra de, não, mas estava no texto, está errado, não admite. Aí você lê a letra B. Muitas vezes o médico age com prepotência. Aí você diz, oxe, a letra B pode também. Mas, gente, a letra B é mais uma questão de quê? De compreensão. Aí na letra C diz, muitas vezes não há humanização da medicina. Estava no texto, aí você diz, gente, pode ser A, pode ser B, pode ser... A questão está muito confusa, não é que pode ser A, B e C. Até agora eu só citei questões de compreensão e o enunciado pedia para o aluno identificar e responder uma questão de interpretação. Ô Johnston, qual gabarito poderia ser essa questão? Depreende-se do texto que falta nas escolas médicas um currículo mais voltado para a humanização dos pacientes. Gabarito letra D. Por quê? O meu conhecimento de mundo permite analisar e refletir que o médico ele não chega unicamente no consultório prepotente porque ele quer ou porque ele acha bonito ou simplesmente pela cultura dele. É óbvio que existe essa prática também, mas falta isso nas escolas médicas. Falta a escola médica preparar o aluno para um atendimento mais humanizado. Hoje nós temos um atendimento mais humanizado, não é? Em virtude dessas escolas que têm o currículo misto ou o currículo PBL.
né? Mas as escolas médicas tradicionais são maravilhosas, é óbvio, o currículo é excelente. Mas assim, falta um pouco de humanização. No currículo tradicional é muito professor, aluno, livre, paciente, professor, aluno. Não tem essa questão do apego, que é necessário. Ah, Johnson, o médico ele tem que atender e pronto. Não é bem assim. Eu já estou indo para um assunto até de discussão temática, não é? Mas assim, é isso que a gente precisa fazer na parte de interpretação. A gente precisa ir além, a gente precisa de um pouco de conhecimento de mundo para responder as questões. A mesma coisa acontece se o enunciado desse texto que eu acabei de falar para vocês, não é? Fosse lá, ó, segundo o texto, as escolas médicas deveriam... Não, tá errado. Isso é o meu conhecimento de mundo. Se a pergunta fala segundo o texto, é uma questão de compreensão. Então, gente, para a gente fechar essa parte de compreensão e interpretação, não é uma aula longa, mas é a mais importante, tá certo? É você diferenciar, você saber que existe diferença entre compreensão e interpretação. Compreender um texto é ler, analisar e perceber o que está ali. É o que o autor fala, é o que o texto diz, não o que ele quer dizer, o que ele diz. Na interpretação, não. Eu preciso inferir alguma coisa, eu preciso concluir, eu preciso tirar as conclusões finais, eu preciso subentender algo do texto. Abraço e até a próxima aula.